Lula surta durante discurso e comete um erro gravíssimo ao vivo, na frente da multidão, que pode lhe custar, inclusive, a sua reeleição, que está cada dia mais distante. Olha só o que o petista acabou de falar durante um dos seus discursos, que vão ficar marcados para a história. Ninguém nunca vai esquecer isto que o Lula acabou de falar. É para fechar a tampa do caixão, pessoal. Parece que o Lula não quer mais concorrer à presidência do Brasil, porque olha a declaração que ele acabou de dar. É impressionante, pessoal. Quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa bomba aqui. Nós vamos trazer essa matéria aqui. E ainda, pessoal, vocês se lembram daquela briga entre o Gilmar Mendes e o ex-governador Romeu Zema? E o Zema dobrou a aposta? Pois é, olha a derrota que o Gilmar Mendes acabou de ganhar agora. Uma resposta duríssima que lhe custou caro, e vocês vão ver aqui agora. Por essa, o Gilmar Mendes não esperava. Pessoal, ali no STF tá cada um por si e Deus por todos. Será? E mais, nós vamos trazer ainda aqui uma matéria importantíssima. Preste atenção, está havendo um grande racha no STF. Hoje nós temos 3 alas ali no STF e você vai entender qual é o motivo dessa grande crise. Tem gente ali querendo que o Lula saia, pessoal. Dentro do STF tem ministro que você vai se surpreender com esse grande racha. E quem está fazendo esse racha? Quem está promovendo aí essa faxina geral que nós tanto queríamos no Supremo Tribunal Federal? Nós vamos trazer essa matéria aqui porque realmente agora já passou dos limites. E mais, pessoal, o Lula agora quer fazer algo que ninguém nunca fez. Ele quer indicar o mesmo ministro que ele já indicou 2 vezes. Quer indicar de novo. Nós vamos trazer essa matéria aqui porque o Lula parece que não está bem. Não está nada bem. A Janja precisa levá-lo ao médico porque realmente, a cada dia que passa, está parecendo o Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos. Nós vamos mostrar tudo isso aqui, mas antes eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal, é muito importante. Se você não se inscreveu, se torne membro aqui também do canal. Vamos rapidinho para essa matéria, porque esse vídeo está sensacional. Quem vai trazer para nós o fora internacional aqui, galáctico, que o Lula deu é o deputado Gustavo Gaia. Pessoal, sem noção, totalmente sem noção. Olha o cidadão que quer ser presidente novamente deste país. Olha o que ele acabou de falar sobre a população brasileira. Confira. Eu não tô acreditando que o Lula disse isso agora, gente. Nem o Biden falou tanta besteira assim. O Brasil está endividado, a maioria das famílias estão endividadas. Essa é a maior preocupação do governo. É o que está mais derrubando o Lula nas pesquisas. Lula sabe que não vai conseguir tirar o povo da dívida, então ele veio com um plano milagroso. Gente, isso supera todas as besteiras que o Lula já disse. Eu acho que ele está assistindo muito a Miriam Leitão. Sabe da Miriam Leitão? A gasolina tá caro. Saiba porque isso é bom. O imposto subiu. Entenda porque isso é bom. Milhares de pessoas morreram na tragédia. Entenda porque isso é bom. Lula agora está defendendo que você estar endividado é bom. Você está duvidando? Assiste isso aqui, gente. Eu não estou acreditando nisso aqui. Isso é uma prática de uma grande parcela do povo brasileiro. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Ele realmente disse isso. Eu recebi esse vídeo num WhatsApp. De imediato eu pensei, é inteligência artificial. O Lula é burro, mas ele não é tão burro ao ponto de falar que o que mais prejudica a vida de uma pessoa seja bom. Não é possível. E aí eu fui, olhei, joguei no X, procurei aqui Poder 360 e tava lá. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Sim, é muito bom, Lula. É muito bom que o Lula que as pessoas não tenham a capacidade de quitar as suas dívidas do dia a dia. O seu aluguel, a comida, o plano de saúde, a mensalidade dos filhos, o seu transporte. É muito bom. A vida fica mais alegre, né? A vida vira uma aventura, né? Ao invés de ter tudo de mão beijada, não, cada dia você luta pela sua sobrevivência. Agora vamos ouvir o Lula tentando explicar por que é bom ter a capacidade de se endividar. Não sei se vocês estão lembrados, em 2008,
quando teve a crise do subprime, teve uma crise no comércio mundial que se dizia que o comércio estava caindo muito. E eu fui para a televisão fazer um pronunciamento de 8 minutos, vocês estão lembrados, pedindo para que o povo não tivesse medo de se endividar, mas com muita responsabilidade. Que as pessoas não deveriam gastar mais do que pudessem pagar. Lula, as pessoas não estão endividadas. Preste atenção. As pessoas não estão endividadas porque elas estão comprando um carro ou viajando, não, Lula. As pessoas estão endividadas, Lula, por causa disso aqui, ó. Comida, aluguel, gasolina. E é principalmente o povo do Nordeste, tá, que está endividado. As pessoas estão endividadas não pelo gasto excedente, mas pela sobrevivência. Você está me dizendo que é bom o povo estar endividado, ou seja, é bom o povo não ter condição de pagar a comida, o aluguel, o seu transporte, a mensalidade dos seus filhos, das suas filhas, o plano de saúde, remédio. Você disse isso, eu não estou acreditando, isso é ouro pra gente. Isso só prova que o cara não pode. Ele está incapaz, cognitivamente dizendo, incapaz de ser um candidato. Meus amigos do PT, já está na hora de vocês tirarem o Lula dessa campanha. Bota qualquer outra pessoa aí, que eu te garanto que vai sair melhor que o Lula. É muito bom que o povo tenha a capacidade de se endividar. Como é possível alguém falar? Eu não estou acreditando, cara. Eu não estou acreditando. O nosso trabalho vai ser fácil demais esse ano. Flávio já é o presidente. Como é que defende uma coisa dessa? Eu fico pensando como que um esquerdista hoje vai defender um cara desse. Pois é, agora nós vamos trazer outra matéria que também é de cair o queixo, porque o Gilmar Mendes acaba de levar uma lapada. Realmente uma lapada. O Ministério Público ali junto da PGR deu uma resposta dura, direta e foi mais uma derrota para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem vai trazer essa excelente notícia é ninguém mais e ninguém menos do que o ex-procurador de justiça ali, o Deltan Dallagnol, que sabe tudo sobre a justiça no Brasil e vai mostrar, olha, que o Gilmar Mendes ficou até sem rumo. Preste atenção. Gilmar Mendes pressiona a PGR para punir o Zema, mas a resposta é de cair o queixo. Bom dia, bom dia, bom dia para você que sabe que algo está mudando em Brasília. Fatos surpreendentes estão acontecendo. O ministro Gilmar Mendes pediu para o PGR incluir o Zema, pré-candidato à presidência pelo Novo, no tal do inquérito das fake news. Tudo por causa de um meme satírico postado nas redes sociais. Aquele videozinho dos bonecos intocáveis, você lembra desse vídeo aí? Quem gostou desse videozinho que deixou aí o Gilmar descompensado, perturbado, abalado, que desmascarou a farra dos intocáveis, quem gostou vai deixando o seu like aqui embaixo e adivinha qual que foi a resposta da cúpula da PGR ao pedido do Gilmar para incluir o Zema no inquérito, hein? Ah, Deltan, a resposta do Gonê, Deltan. O mesmo Gonê que acusou a trama golpista com acusações genéricas? O mesmo que denunciou Marcel Van Hatten na semana passada por críticas feitas na tribuna em imunidade parlamentar e liberdade de expressão? O mesmo Gonê que atua naquele projeto, naquele processo farsesco do Moro por uma piadinha de festa junina contra o Gilmar? O mesmo Gonê que até agora não abriu inquérito contra Toffoli nem contra Moraes? O mesmo que arquivou a notícia crime por homofobia contra o Gilmar? Ah! Então, se o Gilmar pediu para esse Gonê, a resposta é claro que foi... não! Hã? Como assim não? No Brasil de hoje isso é inacreditável. Era óbvio que a resposta era um sim. E eu vou te mostrar agora como que esse pedido absurdo do decano do Supremo está sendo sabotado pela própria Procuradoria. E por que essa recusa é um sinal mais claro desse ano inteiro de que o STF perdeu o controle automático sobre a PGR. O STF perdeu o poder. E eu vou lembrar lá no final como que era nos meus tempos de concurso para procurador. Vou fazer um flashback aqui com você. Lê aqui comigo o que foi que o Rafael Moraes Moura publicou no blog da Malu Gaspar no jornal O Globo, nesta notícia aí, ó. Após pedir a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Zema, no inquérito das fake news, por conta da postagem de um vídeo satírico em que era retratado como um fantoche,
O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, tem pressionado nos bastidores o PGR Paulo Gonet a dar aval à sua iniciativa. Isso aqui, em um país sério, seria o suficiente para o próprio PGR mandar abrir um inquérito para investigar o Gilmar e para denunciar ele por crime de responsabilidade. Porque isso aqui é absolutamente ilícito, antirrepublicano. O Gilmar não pode pressionar o Gonet ou qualquer pessoa da PGR a incluir um desafeto em um inquérito. Isso que é lawfare. O Gilmar ele é supostamente vítima. É um uso do direito como uma arma contra inimigos políticos. Justamente o que o Gilmar mais criticava na Lava Jato e que jamais aconteceu na Lava Jato. E que agora ele faz abertamente contra o Zema. Isso só mostra, mais uma vez, como o Gilmar e os outros críticos da Lava Jato são hipócritas, verdadeiros sepulcros caiados, gente que nos acusa do que eles fazem. Só que a cúpula da PGR não engoliu a pressão do Gilmar. Olha aqui. Gilmar tem insistido para que Gonet atenda seu pedido, mas vem sendo aconselhado a não fazer nada e deixar o assunto morrer. Ou, caso decida atender Gilmar, integrantes da sua equipe já sugeriram que ele deixe para algum subordinado o ônus de assinar o parecer favorável ao pedido do ministro, como uma forma de se distanciar desse episódio e tentar se blindar das críticas que virão. Tradução. A equipe do Gonet está dizendo, foge desse abacaxi. Os subprocuradores, a assessoria, os procuradores mais altos da hierarquia da PGR, abaixo do Gonet, eles avaliam que o STF deveria ter encerrado o inquérito das fake news, faz tempo. A PGR pediu encerramento do inquérito pelo menos 2 vezes lá atrás, ainda no começo dele. Só que depois acabou dando aí como uma espécie de fato consumado. A OAB cobra, integrantes do próprio STF cobram, mas Moraes, relator do inquérito, também não quer concluir. E o Gilmar continua usando o inquérito como uma arma pessoal. Essa matéria aí da Malu Gaspar é uma forma do PGR e os procuradores excelentes que trabalham lá se protegerem. É um escudo institucional preventivo, justamente contra essa pressão do Gilmar, que agora está sendo exposto e humilhado publicamente como alguém que não está conseguindo o que quer nem do Gonet. Gonet é alguém que foi indicado ao cargo 2 vezes por Lula, por lobby do Gilmar. Gonet ganha com essa matéria uma forma aí de cobertura pública para resistir sem confronto direto com o decano. Não é a Malu descobrindo do nada, não, é a PGR passando a informação, pedindo indiretamente para ser protegida pela imprensa. E tem um outro detalhe aqui. Como eu disse, na semana passada o próprio Gonet arquivou uma denúncia de homofobia do Enio Viterbo contra o Gilmar. Quem assinou o arquivamento foi o chefe do gabinete do Gonet. Ou seja, o Gonet topou brindar o Gilmar quando o ataque era contra o ministro. Até aí o PGR vai. Mas a mesma PGR resiste quando o pedido é para o Gilmar perseguir alguém. Quando o pedido vem do Gilmar para perseguir alguém. Isso mostra que, a algum nível, Gonet estabeleceu limites que ele não vai ultrapassar. Ele pode até proteger o Gilmar, até porque ele não conseguiria respaldo no STF para avançar contra o ministro sem uma bomba atômica. Mas o PGR se recusou a virar um instrumento pessoal de perseguição. Isso pode ser um sinal, a meu ver, olhando para os nossos tempos que isso está acontecendo, é um sinal de que as coisas estão mudando. O mesmo PGR que topou atos de perseguição no passado estabeleceu uma linha e falou, não vou passar dessa linha. Aconteceu ali na trama golpista, aconteceu naquele momento, ele pode ter a visão lá do STF, lá de aspas, defesa da democracia, mas as coisas estão mudando e agora o PGR traçou uma linha. É um sinal de que Gilmar e o STF estão perdendo parte da sua força e do seu poder. Veja isso aqui, Veja isso aqui, que isso aqui fala muito, Na opinião de outro integrante da cúpula da PGR, o inquérito se tornou um instrumento de coerção e o pedido de Gilmar contra Zema vai servir como uma espécie de teste para o chefe do Ministério Público Federal. Aspas, esse inquérito é um absurdo total e absoluto. Gonet vai ser mais leal ao Gilmar ou à Constituição? Questionou um procurador. O MPF não pode ser órgão inerte e cúmplice. Se Gilmar acha que por algum motivo a sua honra pessoal foi atingida, ele deveria entrar com uma ação de indenização por danos morais, como fazem os outros mortais que se sentem lesados. Está vendo isso aqui? É um procurador criticando o STF, o Gilmar. É um procurador botando limite, questionando o próprio Gonet, o que ele vai fazer. Gente, é muito bom que procuradores tenham decidido abrir a boca para fazer autocrítica institucional. Isso você não via até ontem, porque o ambiente hoje é de censura, medo e perseguição. Mas os limites foram tão ultrapassados que nós começamos a ouvir vozes. O STF começou a perder poder e já começou a ouvir vozes. O que é um outro sinal aqui muito positivo.
Esse medo que existe dos procuradores de falar surgiu depois da Lava Jato, por conta de toda a perseguição contra procuradores, promotores, o próprio CNMP, o CNJ sendo usados como instrumentos de vingança. Mas quando eu entrei no Ministério Público lá atrás, em 2002, 2003, não era assim. Então, pessoal, nós temos que falar também sobre um racha que está havendo ali no STF. Tem alguém ali dentro, um infiltrado, talvez até um dos ministros. Preste atenção agora no que vai trazer o André Marcílio, o jurista. Ele vai mostrar que o STF agora se dividiu em três. Tem uma turma que está do lado do Lula, tem uma turma que quer o Flávio Bolsonaro e tem uma terceira turma que vocês vão ficar de queixo caído com o que eles querem. Preste atenção. O STF está rachado e fraco e o presidente Fachin perdeu completamente o controle do tribunal. Os ministros do STF divergem sobre como devem tratar os críticos da imprensa, dos pré-candidatos à presidência da República que têm recorrentemente falado dos ministros. Dentro do STF você tem duas alas. A ala do Fachin, que é moderada, que fala em discrição, que quer código de ética, e tem a ala do Gilmar Mendes, do Dino e do Moraes, que querem dar porretada na cabeça de todo mundo que fala contra eles. Eles sabem que isso prejudica o próprio tribunal, mas eles não estão nem aí. Eu vou te mostrar agora por que esses ministros prejudicam o tribunal ao agirem assim e por que eles não estão nem aí, mesmo sabendo disso. E também vou te mostrar por que isso é uma ótima oportunidade para a oposição nessas eleições. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista. O Estadão publicou hoje que o STF está rachado. Bom, isso não é novidade. Agora, ele está rachado em relação a como reagir às críticas cada vez mais frequentes, cada vez mais contundentes, sobretudo dos pré-candidatos à presidência. O grupo do Fachin ou do Fraquin quer discrição, manifestações pontuais, nota oficial, códigozinho de ética. Eles querem agir assim. Embora isso pareça ser uma grande tolice, e aqui entre nós até é, mas essa é a menos pior das opções, porque tem um outro grupo, comandado por Flávio Dino, comandado por Gilmar Mendes, que é o cabeça de tudo, né? E executado por Moraes. Esse grupo quer ir pra cima, quer botar todo mundo em inquérito, quer abrir investigação, quer ir pra imprensa, quer falar isso, quer falar aquilo, e esses ministros prejudicam os tribunais, o STF, prejudicam a imagem da corte, tanto que a última pesquisa Quest deu clareza sobre isso. Ninguém mais confia no STF, e ninguém mais confia no STF também por conta dessa postura truculenta desses ministros, não apenas quando julgam, mas quando falam sobre o seu julgamento, quando reagem às críticas que sofrem. Isso só piora a imagem dos ministros. E por que eu digo que é menos pior o grupo do Fachin? Porque embora aquilo não signifique nada, embora ser discreto e da nota oficial não tenha função nenhuma, não recupere a imagem do STF, pelo menos não piora. O Moraes, o Gilmar e o Dino, eles pioram a imagem do tribunal. E aí a pergunta que cabe é, por que então, se eles pioram a imagem do tribunal, eles reagem de forma truculenta mesmo assim? Porque eles não estão nem aí pro STF. Essa banda podre da corte brasileira, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles não se importam se o STF está numa posição boa ou não, se o STF tem ou não credibilidade. Eles querem defender a eles mesmos. Eles querem defender a própria reputação. Eles usam o direito e usam a corte como um instrumento para a defesa dos interesses próprios. E é por isso que essa ala majoritária do STF, que a gente chama aqui carinhosamente de banda podre, é uma ala que prejudica o tribunal. E por isso que é podre, porque empobrece a instituição. Bom, nesse rachar de forças, a gente precisa entender, e é por isso que o Estadão traz essa matéria, que o efeito dessa estratégia é a oposição conseguir surfar na onda de um tribunal que não se entende, que está rachado e que não consegue minimamente dar uma resposta à sociedade que contente alguém. E com isso, claro, quem deve surfar e quem surfa nessa onda é a oposição. São os pré-candidatos que crescem quando falam do STF, quando criticam o STF. O STF persegue quem critica. Quanto mais Gilmar e Dino atacam, mais combustível para a campanha de 26 ganha. Por isso que o Fachin quer discrição. Qualquer leitura razoável mostra que o silêncio, nesse caso, é melhor do que a truculência. A leitura que não está na matéria do Estadão e que eu trago aqui para
vocês é que o Gilmar, o Dino e o Moraes, eles estão lá, meus caros, para sobreviver. Eles sabem muito bem que se a gente apertar ali o parafuso do STF buscando consertar, quem espana são esses ministros. Quanto mais constitucional e institucional for a corte, mais quem espana ali no aperto desses parafusos são esses ministros. E é isso que eles não querem. Eles não querem que a gente tenha a capacidade de chegar perto de uma solução. Quanto mais a solução chega, mais eles se prejudicam individualmente. E por isso que eles, de forma truculenta, querem impedir a crítica. Não porque isso expõe ao tribunal, eles não estão nem aí para o tribunal, mas porque se eles impedirem que a crítica chegue próxima, eles cumpriram a função. O tribunal que se dane, pode quebrar aquele tribunal, mas contanto que ninguém, ou que todo mundo tenha receio de criticar, estará feito o trabalho de impedir que as pessoas consertem o STF. Repito, se o STF for consertado, essa banda desses ministros está fora, completamente fora. Pois é, e como se não bastasse, né? Tantas asneiras, loucuras e palavras soltas ao vento que o Lula solta, ele agora está querendo a volta do Messias. Ele quer que o Messias seja sabatinado de novo no STF, quer passar uma vergonha dobrada. Será que é isso? Olha só, o Lula entrou com um grande recurso ali no STF, no Supremo, e agora ele vai pedir os seus amiguinhos comparsas ali para que seja cancelada essa sabatina, seja anulada e para que o Messias entre à força. Olha só o que o Lula está arrumando, pessoal. Será que ele vai conseguir? Aí virou bagunça, pessoal. Aí realmente virou bagunça. O pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós, confira aí. O presidente Lula se reuniu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, ontem à noite e em um encontro que, segundo relatos, Lula solicitou a Messias que permaneça na AGU. Na conversa, o presidente disse ter irrestrita confiança no atual advogado-geral da União. Eles combinaram de se encontrar novamente na semana que vem. O presidente ainda analisa cenários sobre o futuro de Messias que podem passar pelo comando do Ministério da Justiça ou até mesmo uma nova indicação ao Supremo Tribunal Federal futuramente. Na reunião desta segunda-feira, de acordo com o relato aqui da CNN, Lula e Messias analisaram o contexto político do resultado da votação no Senado Federal que recusou a nomeação dele à Suprema Corte. A casa não rejeitava um indicado ao STF há 132 anos. O diagnóstico foi de que senadores de oposição, apesar de terem votado contra Messias, reconheceram em discursos que ele preenchia os requisitos constitucionais, notável saber jurídico e reputação ilibada para assumir um posto no Supremo. No encontro de ontem, Lula ainda avaliou que houve uma interferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que atuou desde o início contra o nome escolhido pelo presidente. A rejeição histórica de Messias fez com que uma associação de direitos humanos apresentasse uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a sessão do Senado seja anulada e uma nova análise com voto aberto seja feita. Atualmente, o processo de votação de indicação de senadores é secreto, não sendo possível saber como os senadores votaram em cada caso. Ainda nesta segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que Lula está definindo uma nova indicação para a Suprema Corte. Ele também lamentou a rejeição de Messias e disse que o Supremo seguirá desfalcado com apenas 10 integrantes em sua composição. Aqui tem uma informação importante de que o Lula está pensando e pretende lançar novamente o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Meu ele Deus, não fritar desiste, o cara vivo. Ele não desiste dessa indicação, Ptolemy, do Messias para o Supremo. A percepção, pelo menos aqui dos interlocutores que relataram isso, não só a CNN, mas também ao Metrópolis e a Globo, é que o presidente vai aguardar, pelo menos essa é a informação inicial, as eleições. Vai entender como vai se passar o processo eleitoral e, em caso de um quarto mandato, essa é a avaliação do Lula, ele indicaria o Jorge Messias novamente, porque daí teria tempo e também robustez política para pedir uma ajuda ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e isso poderia incluir a reeleição do Alcolumbre para a presidência do Senado.
Isso porque o Alcolumbre pode disputar a reeleição no ano que vem, porque é uma legislatura diferente. Então, pelo menos os indícios apontam de que Lula teria essa estratégia. Por outro lado, alguns aliados do presidente orientaram ele a anunciar outra indicação, um outro nome para o Supremo Tribunal Federal, que consiga força para passar na sabatina e também no plenário do Senado, e que, caso Lula seja reeleito para o ano que vem, uma nova indicação, porque Lula terá mais 2 ou 3 indicações, pelo menos, caso ganhe as eleições de outubro. Pelo menos no QG petista é essa a avaliação dos interlocutores, Pitoli. É fritar o cara vivo, Barros. Exatamente. Se indicar de novo é fritar, por quê? Já está claro que Alcolumbre não quer e Moraes não quer. Vai fazer o quê? O Bessias, eu, Pitoli, entendo que você na AGU já é um risco para nós agora, por conta da vingança que virá. O cara saiu doído dali e saiu atirando, dizendo que 5 meses de desconstrução da minha imagem. Ô Bessias, deixa eu te lembrar uma coisa, cara. O presidente Bolsonaro passou por, já é o 7º para o 8º ano, que desconstroem, destroem, desumanizam o presidente Bolsonaro. Você só passou por esse processo agora de 5 meses da gente contando a verdade sobre você, está reclamando do quê? O presidente Bolsonaro, bom, primeiro que tentaram matar o presidente Bolsonaro para ele não atrapalhar o plano da turminha. Cara, o cavalão vai lá e sobrevive. Assume e dá um show na gestão. Falei há pouco aqui, num bastidor com o doutor Paulo Iannazzi, que conversou comigo aqui há pouco da Oralsim, né, antes da gente entrar no programa. Tá difícil a gente acreditar. Por exemplo, eu vou misturar os assuntos aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. Tá difícil a gente acreditar. No quê? Pô, Bolsonaro, quando assume em 19 e monta aquele Dream Team de ministros técnicos, o resultado veio. Veio mesmo com Brumadinho, com crise hídrica, com pandemia, com Rússia e Ucrânia. O cara deixou dinheiro no caixa, meu. A gente só está falando de um Brasil que cresce dívida, né? Não tem mais para onde correr, endividado que está o Brasil e o brasileiro. Aí vem o desenrola do Lula, essa mentira. A gente está vivendo num Brasil que hoje a gente olha e fala, que caminho é esse? E aí a gente pensa, tá bom, quem é que vai resolver? Tá aí o Flávio colocando seu nome à disposição. Flávio tem Saxida por perto, o que entendo que é ótimo para o Brasil. Mas olha o tamanho da destruição, terra arrasada, que esses caras vão pegar. Terra arrasada. E aí, ao mesmo tempo, vejo que Flávio pode enfrentar o mesmo desafio que o pai enfrentou. Quem colocar em postos decisivos? Quem? Confiar em quem hoje, meu? Olha o desafio. Então, o Messias, onde ele está hoje, já é um risco para nós. A AGU, ele já é um risco para nós. Pela vingancinha que vem por aí. Ele saiu dizendo, olha, 5 meses desconstruindo a minha imagem. Não, 5 meses contando a real sobre você. O problema é seu, você não colocou teu nome à disposição? Você não aceitou o convite do presidente Lula? Problema seu. Ah, mas o Alcolumbre não queria. Problema seu. Seu e do teu patrão. Ah, mas o Alexandre de Moraes fez campanha contra. Problema seu e do seu patrão. Se Lula quiser colocar teu nome de novo na mesa, né, vai ser derrotado de novo, porque o Alcolumbre continua ali e Moraes continua lá. Messias, não dá para você, bicho. Entenda. Lembra, na condição de AGU, no ano passado, você faturou só de honorário, sucumbência, R$700 mil. Então, amigo, fica quietinho, acho que está melhor para você aí. Agora, sem vingança, hein? Porque a caneta que você tem na mão é uma caneta pesadíssima, né?
e usá-la para vingança não será nada bom para nós. Pois é, pessoal, eu não duvido de mais nada. Se o Lula conseguir reverter essa situação ali do ministro Messias, aliás, ministro não, ex-ministro, né? Porque ele nem chegou a ser ministro do Supremo. Se ele conseguir reverter isso aí, é porque realmente o Brasil não tem credibilidade nenhuma nem na justiça, nem no Congresso e muito menos no Executivo. Olha só que palhaçada, pessoal. Agora, como falou aqui o André Marcília, né? Realmente, já não é de hoje que tem um racha ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E, por incrível que pareça, não é um racha entre direita e esquerda. Não é que aqueles que foram indicados ali por Jair Bolsonaro, que é o André Mendonça e o Cássio Nunes, estão lutando contra a outra ala que foi indicada pelo Lula. Não é simplesmente isso, não. É que tem alguns ministros ali do Supremo que já notaram e observaram que não dá para segurar a barra, não dá para segurar a onda do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, não dá para segurar a onda desses dois e até do Gilmar Mendes. Então, eles querem pular fora, eles querem ficar de fora dessa bagunça. Por exemplo, o Fux, né? Por exemplo, a Carmen Lúcia e também o Fachin. Esses três, eles não querem confusão para ele. O Fux e a Carmen Lúcia estão de saída. Já no próximo ano, eles podem já pegar a mala e picar a mula. E com isso vai abrir mais 2 vagas para o próximo presidente, que deve ser o Flávio Bolsonaro, indicar novos ministros. E tudo isso, pessoal, corroborando e também sendo mostrado dia e noite pela grande mídia, algo que nós temos visto que é realmente inédito. Porque até ontem, né? Até ontem, a grande mídia não batia no Supremo. Só que agora a grande mídia está falando de manhã, de tarde, de noite contra o ativismo judiciário. Não só a grande mídia, mas até personagens da esquerda. Olha só, pessoal, quem poderia imaginar, né? Nós vimos essa semana o senador Randolph Rodrigues, ele que é o representante do PT ali no Senado Federal, da esquerda, né? Ali no Senado Federal, falando poucas e boas sobre ministros do Supremo, falando inclusive sobre impeachment para ministro do Supremo. Quem diria que a gente fosse ver isso durante o governo de Lula? Há pouco tempo atrás, nós vimos ministro do Supremo falando: vencemos o bolsonarismo. Agora, a esquerda está contra esses ministros que o ajudaram a entrar ali. Na verdade, a esquerda, a gente sabe como é que eles são, né? Eles, na verdade, aqueles que o ajudam, eles viram as costas e não querem saber. É o que está fazendo o Randolph Rodrigues e vários outros, viu? Vários outros ali da esquerda já não concordam mais com as decisões supremáticas que acontecem em Brasília. Agora, para fechar a tampa do caixão e botar a cereja do bolo assim, essa fala, mais uma fala infeliz do Lula, pessoal, realmente a gente fica na dúvida se é má fé, né? Se é maldade mesmo, se está falando de caso pensado mesmo, se é isso mesmo que ele deseja, que o povo brasileiro viva endividado, ou se ele está com algum problema de saúde, algum problema mental, algum problema psicológico, emocional, não sei. Porque realmente, ou se é um combinado, né? Talvez a terceira opção é um combinado ali, o seu marqueteiro, né? Do Araque, combinou ali: olha, Lula, vamos falar algumas frases de impacto para reverberar na mídia, na grande mídia e na mídia alternativa também, que são as redes sociais, para que você volte a ser falado nesse país, porque a sua popularidade está horrível. Então você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. Só pode ser uma das 3 coisas. Ou ele está mal de saúde, ou está sendo mal assessorado e está dando só fora mesmo e está agindo de má fé, ou ele está fazendo um caso pensado aí para poder chamar a atenção. Olha só, isso é bem comum, pessoal. É bem comum em ano eleitoral, né, os políticos fazerem algumas atitudes ali justamente para poder se mostrar para o Brasil, para a população. Agora, não é de hoje que a gente vê o Lula tentando imitar a Dilma, né? A Dilma que queria estacar vento, né? Que falou assim que não ia colocar meta na economia, mas quando batesse a meta ia dobrar a meta. Vocês se lembram dessa frase da Dilma? Tudo isso o Lula repetiu em dobro, ele dobrou a aposta. A verdade, pessoal, é o seguinte:
O que o povo quer, o povo já está de saco cheio, é desse desgoverno. Já são 23 anos que a gente está aguentando o PT. Chega, está na hora de mudar. Você acha isso também? Coloque aqui nos comentários se você concorda comigo. Dá um like nesse vídeo se você quer mudança nesse país. Mas não só mudança no executivo, mudança também no judiciário. Tirando ali pelo menos uns 5 ministros ali, botando novas cabeças, pensantes realmente, mas não só no Executivo e no Judiciário, mas também no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, uma renovação completa. O que o Brasil está precisando é como a gente via lá atrás, o povo indo nas ruas e levantando uma tal de uma faixa escrita assim, ó, faxina geral. Não sei se você se lembra, mas hoje nem faixa mais pode levar para as caminhadas, né, para as passeatas. Aliás, nem está tendo mais, né, esse tipo de aglomeração. Faxina geral, é isso que nós precisamos nos 3 poderes, não tem um poder que salva. E agora o Davi Alcolumbre dando uma de espertinho, né, querendo fazer um acordão ali com a direita. O seguinte, para fechar esse vídeo aqui, olha só o acordo que o Davi Alcolumbre quer fazer. Tem essa matéria saiu nos grandes portais de notícia. O Davi Alcolumbre sinalizando para a direita o seguinte: olha, se vocês me ajudarem no Senado Federal para que eu possa ser reeleito no próximo ano, parece que o ano que vem já tem eleição de novo para o Senado, eu vou colocar pedido de impeachment de ministro para ser votado. Pela primeira vez o Davi Alcolumbre sinaliza sobre pedidos de impeachment que estão engavetados, que ele está sentado em cima ali em Brasília. Só que ele é muito esperto. Ele quer primeiro o apoio político para poder se reeleger ali na frente do Senado e depois ele vai pensar sobre colocar pedido de impeachment. Nada disso. Coloque para votar os pedidos de impeachment, deixa votar, depois que terminar a votação, que sair o resultado, aí a gente pensa se vai te apoiar ou não, o que eu acho que é muito difícil, porque já deu também para o Davi Alcolumbre. Vamos ficando por aqui, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de matéria, de notícia, se inscreve aqui para você ver outras matérias ainda nesta semana, tá bom? Dá um like neste vídeo e estamos juntos.